A cada dia que se passa, a preocupação com os ninos aumenta na hora de presenteá-los. São tantas opções no mercado que você, pai ou mãe, ficam apreensivos antes de dar o brinquedo adequado de presente ao seu filho. A relação entre uma criança e o seu brinquedo vai muito mais além do que simplesmente se divertir. Os brinquedos educativos são um ótimo exemplo de como a criança pode aprender brincando. Pensando nisso, nós aqui do Fatos Web fizemos uma lista com os brinquedos ideais para dar de presente a seu filho nesse Dia das Crianças, de acordo com sua faixa etária por idade. De 0 a 5 meses. A criança já reage aos sons a partir do primeiro mês e no segundo mês já consegue seguir os objetos com os olhos. Com 3 meses descobre o mundo, passa a reconhecer os pais e tudo passa a ser levado à boca. As indicações são: os chocalhos, brinquedos musicais com sons moderados, mordedores, brinquedos de berços, móveis, livrinhos de pano ou plásticos, bolas com texturas diferentes para serem agarradas com as 2 mãos. De 6 meses a 1 ano. O bebê começa a reconhecer cores e precisa de incentivo para sentar e engatinhar. São indicados brinquedos flutuantes, como patinhos de borracha que boiam na água. Cubos que tenham guizos embutidos ou ilustrações, caixas ou brinquedos que se encaixam uns aos outros, argolas empilháveis, brinquedos para martelar, empilhar e desmontar, brinquedos eletrônicos de aprendizado, mesa pequena com cadeira na altura em que a criança possa alcançar os pés corretamente no chão, telefone de brinquedos, espelho, brinquedos que emitem som por meio de botões de apertar, girar ou empurrar. De 1 ano a 2 anos. Nesta fase, a criança precisa aprimorar o seu equilíbrio e passa a ter noção de tamanho. São indicados brinquedos de várias texturas, estimulam os sentidos da visão, da audição e do tato, bonecos de tecido e bichos de pelúcia feitos de materiais atóxicos, livros e álbuns de fotografia com ilustrações dos familiares e objetos conhecidos, brinquedos de empurrar ou puxar, brinquedos de montar e desmontar. Os brinquedos devem ter cores vivas e não podem ser tóxicos. De 2 a 3 anos. As crianças passam a identificar cores primárias e formatos. Os brinquedos indicados são bolas, muitos blocos de brinquedos para empilhá-los e colocá-los dentro de caixa, brinquedos de encaixar e desmontar, brinquedos musicais, carrinhos, bonecas, cavalinho de balança, brinquedo para praia ou piscina, brinquedos de equilibrar um em cima do outro. Nesta idade, deve-se ensinar a criança a organizar e recolher os brinquedos. De 3 a 4 anos. A criança aperfeiçoa a fala e a coordenação, a memória, o raciocínio e passa a ter noção de causa e consequência. São indicados nessa idade: triciclo, carrinho grande de puxar, aviões, trenzinhos, brinquedos infláveis, bolhas de sabão, caixas de areia com pás e cubo, cabaninhas, casas de boneca, ferramentas de brinquedo, massinha de modelar, objetos domésticos, fantasias, máscaras, fantoches, instrumentos musicais de brinquedo como pandeiros, pianinhos, trombetas e tambores, brinquedos de montar e desmontar mais complicados, blocos de ferramentas de tamanhos variados, jogos e quebra-cabeças simples, lápis de cor e papel para desenhar, livros com diferentes ilustrações e histórias alegres. Crianças de 4 a 6 anos. É importante apostar nos brinquedos que estimulem o raciocínio. Esta é a fase do mundo imaginário. A criança está desenvolvendo sua criatividade e os brinquedos nesta fase devem auxiliar a criança a entrar no mundo da fantasia. Por exemplo, dinheirinho de brinquedo, caixa registradora, casas de boneca com móveis, telefone, cidadezinhas, cirros, fazendas com animais, materiais de papelaria, postos de gasolina, meios de transportes, caminhõezinhos, automóveis, pistas, motos, aviões, trens elétricos, barcos e tratores, instrumentos musicais e eletrônicos, jogos. Nesta idade, a criança começa a sentir o que chamamos de medos infantis,
como o medo do escuro, as bruxas, o bicho-papão e das coisas feias que impedem que a criança durma. Dessa forma, recomendamos uma boneca ou um ursinho de pelúcia que tem a função de ajudar as crianças a superarem esta fase. Crianças acima de 6 anos. Esta fase pede brinquedos que estimulem a criatividade, raciocínio lógico, imaginação, conceitos matemáticos e etc. Recomendamos jogos de tabuleiros, bolinha de gude, pipas, carros de corrida, trens elétricos, argila para modelar, pincel, brinquedos de mágica, artigos esportivos, bicicletas, patins, skate, jogos eletrônicos e de memória, videogames, patinetes, futebol de botão, laptops, brinquedos colecionáveis, chaveiros, brinquedos eletrônicos, jogos de cartas, kits, pistas de carrinhos, quebra-cabeça. Se essa nossa lista aqui do Fatos Web te ajudou em alguma coisa, em solucionar talvez um problema em dar o brinquedo ao seu filho, que tem entre as idades informadas no vídeo, por favor, inscreva-se então em nosso canal e não esqueça de deixar aquele like bem gostoso para ajudar o nosso canal a crescer na plataforma. Então muito obrigado por nos assistir até aqui e até a próxima.